Ricardo, se eu vir você na rua, eu vou cuspir no seu olho. Né? Não vou bater em você, não. Né? Não vou fazer nada com você, mas uma cuspidinha, porra. Será que você merece uma cuspida? Né? Eu vou pensar um pouco. Né? Mas o homem puxa o saco e diz assim, não puxa o saco só da Dilma, puxa o do Lula também. Diz que o Lula foi um gigante. O Brasil está maravilhoso. Olha, na mesma semana, o Paulo Rabelo de Castro, na mesma semana saiu o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, no Brasil está em 73º lugar. Né? Se você for ver, a maior universidade brasileira, aquela que é a mais badalada, que é a USP, está em 210º lugar no índice das melhores universidades do mundo, das quais 10 estão nos Estados Unidos. As 10 primeiras estão nos Estados Unidos. Isso é a conta que não foi feita por americano, foi feita lá em Londres. E os ingleses tiveram a honradez de não botar uma universidade inglesa sequer. As 10 primeiras são americanas. E vai baixando, baixando, baixando. Lá embaixo, depois de universidades da Zâmbia, da Serra Leoa, etc., etc., vem a magnífica USP. Né? Os nossos alunos continuam tirando os últimos lugares nos testes internacionais. Sempre, 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 sempre. Né? Em matéria de liberdade econômica, você procura o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, você vai ver que o Brasil também está lá embaixo. Então, qual é a grande obra do Lula? E, ademais, continua 50 mil homicídios por ano. Então, é o país mais burro, mais assassino, com baixo desenvolvimento humano, sem uma universidade que presta, a educação totalmente destruída, a alta cultura desaparecida. Isso é obra do Lula. E brasileiro sendo assassinado a granel na rua. Tá certo? Enquanto o pessoal fica preocupado com 195 gays. Né? Os outros 49 mil e tantos brasileiros não interessa. Eu não vejo um debate sobre isso. Né? Eu vejo os caras falando abstratamente em segurança. Eu digo, mas espera aí, ninguém está dizendo que está havendo uma matança, que isso aí corresponde a 2 guerras do Iraque por ano. Não tem nada que se compare a isso no mundo. Não tem E é uma coisa contínua, é todo ano a mesma coisa. Quer dizer, a matança de brasileiro, o genocídio de brasileiro já virou uma coisa normal. Você não vê um debate, você não vê uma preocupação séria durante as campanhas eleitorais. Você não vê ninguém protestando contra isso. Tá certo? Embora a gente saiba que muitos desses homicídios estão ligados ao narcotráfico, o narcotráfico no Brasil já é dominado pela Farc, enquanto o governo fica de namorico com a Farc. Eu digo, o governo não age contra essa matança precisamente por causa disso, porque tem rabo preso com as Farc. Também não vê ninguém discutindo isso aí. Então, isso quer dizer o seguinte, que o mero sentimento humano de piedade, de amor ao próximo, desapareceu do Brasil. O Brasil só pensa em dinheiro. E o seu Paulo Rabelo de Castro e outros, o método de ciência política deles para analisar a situação é o seguinte: eles leem as cotações da Bolsa de Valores, veem se eles estão ganhando dinheiro. Se eles estão ganhando dinheiro, eles dizem que está tudo uma maravilha e que o presidente é um gigante. O resto pode matar brasileiro, pode destruir a alta cultura, pode destruir a educação primária e secundária, tá certo? Pode nosso índice de desenvolvimento humano empurrá-lo. Ele acha que tudo é maravilhoso. Quer dizer, como é possível a pessoa que só olha a coisa daquele ângulo, não é econômico, financeiro, estrito, e julga as coisas. Paulo Rabelo de Castro, você como analista político, você é um merda. Você é primário, você é um amador, você não sabe nada. O que você sabe é só ver se você e seus amigos estão ganhando dinheiro, e daí dizer que está tudo maravilhoso. Como é que se pode julgar uma administração só por resultado financeiro? Meu Deus do céu, isso é de uma mesquinharia, de uma estupidez. Quer dizer, o país não consiste de pessoas. O país consiste de uma conta bancária. E mesmo numa empresa, meu filho, você julga uma empresa, vamos supor, você tem uma empresa. Certamente você tem uma. Você julga a sua empresa só pelo lucro dela? E o bem-estar dos funcionários, as relações humanas, né? A honradez da sua empresa, o ambiente de segurança da sua empresa, nada disso conta, nada disso tem importância. Então você, para julgar um país inteiro, você faz suas miseráveis continhas e chama de gigante o homem que simplesmente, cujo único mérito foi de não ter bloqueado a política econômica dos seus antecessores. Porque o mérito da recuperação econômica brasileira é inteiramente de 2 pessoas.
Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. E depois a equipe que veio, continua a coisa de Pedro Malan e outros. Foram esses os caras que fizeram. O Lula simplesmente, vamos dizer, é louco, mas não rasga dinheiro, deixou os caras continuar trabalhando. Por que ele deixou os caras continuar trabalhando? Porque ele tinha outras urgências. A grande urgência era criar o que chama o Partido-Estado, quer dizer, engolir o Estado, fazer do Estado um órgão do PT, inclusive para ser usado em propaganda eleitoral, porque eu lhes digo, esta eleição da dona Dilma, ela não vale nada, porque o Estado foi maciçamente usado como órgão de propaganda, como nunca foi antes nesse país. Essa eleição não vale, eu não reconheço essa dona como presidente, nunca vou reconhecê-la como presidente, e se essa coisa toda não for investigada, então aí o Brasil foi para as cucuias, perdeu toda a vergonha e tem no seu Paulo Rabelo de Castro um excelente representante. Agora, o artigo do Paulo Rabelo ainda sai no Instituto Milênio, que foi feito para defender as ideias liberais e conservadoras. Quer dizer, enquanto o Instituto estava puxando o saco do Obama, né, é errado, é nojento, mas pode dizer, bom, o Obama está no exterior, não é muito importante e tal, mas passar a puxar o saco de Dilma e Lula, então, ora, vocês foram criados exatamente para isto. Vocês, são uma oposição fingida, vocês estão tudo vendidos, vocês estão um bando de puxa-saco. É uma coisa realmente nojenta, sabe? Não sei por que a gente tem paciência até de falar dessas pessoas, né? E essa turma toda lá que está... Eles patrocinaram um instituto para o Lula, um instituto de debates. Um homem que disse que não leu um livro, né? O que só fala besteira, você abre a boca do cara, só sai merda, porra. Vocês não têm vergonha, não, de se rebaixar a esse ponto? Ademais, é uma personalidade mesquinha, feita só de vaidade, um jeito oco. Oco, e mais ainda, é de uma vaidade psicótica. O homem se compara a Jesus Cristo. Com superioridade, ele diz que ele sofreu mais do que Jesus Cristo. Sofreu por quê? Porque 2 ou 3 pessoas não gostaram da administração dele. Ai, que sofrimento, que coisa horrorosa. Ai. Peraí, tem alguém na linha? Oi, alô, Olavo? Alô, quem é? Tudo bom? É o Jefferson, aqui de Londrina. Jefferson, tudo bem? Tudo ótimo. Tô ligando pra você. Primeira vez que eu consigo conversar contigo ao vivo aqui pelo programa. E eu gostaria de obter um comentário seu de um outro comentário que eu ouvi recentemente em um metrô, me deixou um pouco triste, né? A gente fica um pouco chateado, mas é a realidade, me parece. Uma senhora conversando com uma outra, e eu ouvi a conversa, e ela comentando sobre a eleição. E aí ela disse assim, pra mim tanto faz quem tá lá, viu? Tanto faz. Que eu vou ter que trabalhar de qualquer jeito. Quer dizer... é tão absurdo. É claro, isso é uma miséria mental, né? E tudo que a pessoa sabe é, vamos dizer, a sua situação financeira imediata. Nem a do vizinho ela sabe. Mas o pior não é que uma senhora na feira fale isso. O pior é quando você vê um economista, um homem que tem responsabilidade como Paulo Rabelo de Castro, raciocinando da mesma maneira. Só o que interessa é o dinheirinho. Então, que pessoas analfabetas pensem assim, tá certo. A doninha de casa, que nunca leu um livro na vida, nunca leu nem Patinhas, pode pensar assim. Mas como é que um Paulo Rabelo de Castro, a turma do Instituto Milênio, pode pensar assim? Como é que se pode julgar o Estado de um país só pelas finanças, meu Deus do céu? Você vê que, olha, a degradação moral e intelectual do Brasil é uma coisa que não tem precedente no mundo. Você pega, outro dia deram lá o prêmio Jabuti, deram para quem? Para Chico Buarque de Holanda e Maria Rita Kel. Se somar tudo que os caras escreveram na vida, não vale um artigo meu, porque não tem substância nenhuma, é tudo besteira. A Maria Rita é apenas uma, vamos dizer, a mulher que está, vamos dizer, ela teve um pai muito bom, que foi o Renato Kel, deu tudo para ela, deu uma boa vida, ela está muito revoltada com a instituição da família porque ajudou ela, tá entendendo? É assim. Quer dizer, quanto uma pessoa recebe na vida, mais revoltada fica. Está revoltada com os homens. Né? Eu não vejo que algum homem jamais tenha feito algum mal para ela, eu nunca soube disso. Né? E o Chico Buarque
porra. A obra dele é uma coisa totalmente oca. De vez em quando eles fazem uns joguinhos de palavras interessantes, mas não vai passar disso, é? Quer dizer, o cara já recebeu tudo quanto é prêmio, toda hora tá todo mundo puxando o saco. Por quê? O que é isso? Pô, como é que você vai comparar Chico Buarque e Maria Rita Kell com os escritores que o Brasil tinha nos anos 50 e 60? Que você tinha ali vivos ao mesmo tempo, você tinha Manuel Bandeira, Marques Rebelo, Herberto Salles, Graciliano Ramos, Gilberto Freire, Otto Maria Carpo. Era um negócio maravilhoso. Otávio de Faria, estavam todos vivos e trabalhando ao mesmo tempo. Agora não tem um, meu filho, não tem um. Quer dizer, a literatura brasileira acabou, a alta cultura acabou no Brasil. Isso nunca aconteceu em país nenhum do mundo, nem mesmo na Alemanha nazista. Durante o nazismo a cultura baixou esse ponto, nem mesmo ali. Agora, no Brasil, as pessoas destruíram a alta cultura porque elas têm inveja. É aquele sujeito analfabeto incapaz, que ele odeia quem tem conhecimento, odeia quem tem capacidade. E quem é assim? O próprio Lula é assim, Dona Dilma também é assim, que é outra analfabeta. Olavo, mas me parece que a situação é muito absurda e você, e nós como brasileiros, assistindo a todo o circo, é muito complicado, mas parece que uma situação não só brasileira, parece que o Brasil realmente é um caso particular e deve ser tomado como tal, mas é uma situação que tem um nível internacional, claro, uma certa decadência cultural mundial, mas como o Brasil não tem nada que se compare. Nada. Porque no Brasil acabou 100%, você não vê um sinal de vida intelectual nesse país. Nada. No máximo você tem alguma atividade escolar. Quando se diz que uma universidade é boa, significa o seguinte: vida intelectual não tem nenhum interesse em conhecimento, tem apenas a rotina. Os caras continuam, né, batendo ponto e ensinando dando as mesmas aulinhas do ano passado. Isso é o que você pode encontrar na USP, por exemplo. Agora, criatividade intelectual, interesse, pesquisa da verdade, não tem nada. E se você for pensar bem, parece que a gente não consegue medir a diferença. Aliás, o brasileiro nem quando ele viaja ele enxerga a diferença. Né? O brasileiro vai para Paris, né? E não vê muita diferença entre Paris e Ferraz de Vasconcelos, tá entendendo? E volta falando mal. E esses brasileiros vagabundo que está aqui como imigrante ilegal, os caras chegam aqui com a mão adentro e outra atrás. Chegam esfomeado, ferrado, tá entendendo? Chegam D4. Um ano depois tem uma casa, 3 carros, um bom emprego, aposentadoria, tudo. E falam mal. E o que é isto, porra? Tem uma gente de sentimento baixo, tá entendendo? Olha, eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Tenho culpa de ser brasileiro, você também não. Peraí, tem mais alguém aí na linha para falar? Obrigado aí pela sua colaboração. Oi, professor. Oi, quem é? É o Alex Brum, eu sou o Cavaleiro do Templo aqui de Alex, tudo bem? Brasil. Tudo bom. Professor, só uma correção. O Espírito Santo sozinho está matando 2 vezes mais do que o Iraque. Eu falo porque eu nasci aqui e leio o material que a Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança divulga aqui pra gente na nossa mídia. Portanto, olha só, gente, presta atenção nesse depoimento. Olha o que está falando. Só no estado do Espírito Santo estão matando mais gente do que na guerra do Iraque. Pois é. E você não vê um debate nacional, você não vê ninguém denunciando a parceria do governo com as Farc, que está documentada. Simplesmente a realidade se tornou proibida no Brasil. Só pode falar de fantasia, como por exemplo, né, o gigantismo moral do seu Lula, as virtudes intelectuais da Dona Dilma e assim por diante. Só se pode falar do que não existe. Pois é. E no Espírito Santo nós temos 3,5 milhões de habitantes só. Então, é até brincadeira, né? 2% da população brasileira, mais ou menos, mata 2 vezes mais do que o Iraque. Olha só. Assim, é uma coisa de cair o queixo, meu Deus do céu. É uma coisa aterradora. Isso já virou um genocídio. Mas ninguém está preocupado com isso. Né? O que é uma grande gestão? Aumentou as nossas reservas de capital. Olha que coisa maravilhosa.